Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos dar agora uma revisada aí sobre o nosso conteúdo falando das bacias hidrográficas, né? As bacias hidrográficas, gente, elas são constituídas de todos os rios, tá? De todos os corpos de águas aí presente que nós temos na superfície terrestre. Lembra que eu cheguei a falar para vocês que as nossas bacias hidrográficas, elas são bacias, né, onde nós as utilizamos principalmente para três funcionalidades, né? A primeira delas, geração de energia elétrica. A segunda, utilização, né, da água para a nossa vida como um todo. E a terceira, para a navegação. Já que nós sabemos que existem algumas áreas, como por exemplo na Amazônia, onde se utiliza essa navegação, né, a partir dos rios que pertencem às bacias hidrográficas. Também sabemos que elas são importantes para fazermos o escoamento de mercadorias, né? Em alguns casos, algumas mercadorias. Então, elas são extremamente importantes para a nossa vida, né? Para a nossa sociedade em si. Então, nós vamos rever aí um pouquinho sobre elas, né? Vamos debater aí alguns pontos principais sobre essas bacias hidrográficas. Bom, as bacias hidrográficas, né, elas também são conhecidas como bacias de drenagem, aonde elas consistem em uma porção da superfície terrestre que será drenada por um rio principal, seu afluente e seus subafluentes. O Brasil, turma, ele possui aí, devido à nossa grande extensão territorial, nós temos cerca de 12 grandes bacias hidrográficas, de acordo com o IBGE, né, de acordo com o levantamento que o IBGE faz, e também de acordo com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, já que são eles que vão ajudar aí na regulação dessa porção de água que nós temos em território brasileiro, né? Eles são órgãos nacionais responsáveis pelo planejamento ambiental e também responsáveis pelo uso racional dessas nossas bacias hidrográficas, já que, como eu falei para vocês antes, né, eu iniciei a aula dizendo que nós utilizamos essas bacias hidrográficas, nós utilizamos os rios que pertencem a elas de três formas, né? Geração de energia elétrica, para o nosso abastecimento de água e até mesmo para a nossa navegação, né, para o nosso deslocamento indo de um local para o outro em algumas áreas. Essas bacias de drenagem, elas são delimitadas pela topografia do terreno. O que isso significa? Isso significa, turma, que algumas bacias hidrográficas, né, que nós temos, elas são delimitadas a partir do tipo de relevo que nós vamos ter, tá? O relevo, ele interfere muito na disposição dessas bacias hidrográficas. O relevo, turma, ele vai impactar, né, digamos assim, para que nós tenhamos a existência dessas bacias hidrográficas. Porque, por exemplo, nós temos aí, nas bacias hidrográficas, nós temos dois tipos de relevos que são predominantes nelas. Nós temos os rios de planalto e nós teremos os rios de planície. Por exemplo, os rios de planalto vão ser aqueles rios que vão nos dar a existência das usinas hidrelétricas para fazer a geração de energia para que nós possamos utilizar. Já os rios de planície serão aqueles que vão nos dar a possibilidade de navegação na superfície terrestre. Então, assim, turma, toda essa bacia hidrográfica, né, toda a quantidade de bacia hidrográfica que nós temos, que são muitas, né, são bastantes, são em uma grande quantidade, todas elas vão depender, claro, do tipo de relevo que nós temos. E outra coisa importantíssima, é muito importante e é muito necessário que tenhamos uma grande quantidade de porção de água no nosso território, tá? É importantíssimo que tenhamos aí uma grande quantidade de precipitação, porque o regime, né, nós costumamos classificar que o regime de alimentação dos rios brasileiros, ele é
Pluvial, o que significa isso? Ele provém da chuva. Então, nós necessitamos da água da chuva. Nós necessitamos que se tenha um índice, né, de chuva elevado para que nós possamos ter uma grande quantidade de água para utilizarmos essas bacias hidrográficas nessas 3 formas que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Bom, aqui no mapa vocês podem reparar aí todas as nossas bacias hidrográficas, né? Vocês podem reparar aí que elas são imensas, que nós temos aí uma grande quantidade dessas bacias hidrográficas, né? Aí é só uma visão de cima, tá? Das principais, tá bom? De todas elas. Vocês não estão vendo a quantidade de rios que nós temos, tá? A quantidade de rio que nós temos em cada uma delas é maior ainda, tá? Mas aí vocês estão vendo a quantidade de bacias hidrográficas, né? Reparem aí, por exemplo, que aonde o Rio de Janeiro está, nós temos justamente a bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, que é justamente a que vai abastecer a nossa sociedade aqui no Rio de Janeiro. E vocês também podem ver que a bacia amazônica, ela é a maior de todas, né? Ela é aí classificada como a maior bacia hidrográfica que nós temos na superfície terrestre. É aquela que possui a maior porção de água, é aquela que possui a maior quantidade de rios que nós temos no mundo todo. Nesse mapa aqui, turma, nós já temos uma visão dos rios, tá? Ou seja, vocês estão vendo aí as bacias divididas. Como que eu vejo as bacias divididas? Através das cores que estão por baixo, tá? Agora, na parte de cima, essas linhas que vocês estão vendo de azul são as linhas que representam a quantidade de rios que nós temos dentro de cada uma dessas bacias hidrográficas, tá bom? Lembra que eu falei, né, que as bacias hidrográficas, elas são formadas a partir de um rio principal e seus afluentes e também seus subafluentes. Mais à frente eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Mas esse mapa aí que vocês estão vendo, ele é um mapa onde ele vai mostrar para vocês, né, a dinâmica dos rios de cada uma dessas bacias hidrográficas aí que nós temos. Podem reparar, como eu já falei, que na parte da Amazônia, né, na parte da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, vocês podem ver aí, por exemplo, que ali está concentrado a maior quantidade de rios que nós temos, tá? Vocês podem reparar aí na imagem. Esses traçados azuis que vocês estão vendo é a quantidade de rios que nós temos, né, dentro de cada uma dessas bacias hidrográficas. Para vocês saberem aonde cada uma está localizada, é só vocês olharem a cor que o mapa está dando para vocês, para que vocês possam identificar cada bacia hidrográfica. Aqui, turma, eu já tenho os elementos de uma bacia hidrográfica. Eu quero que vocês reparem, tá, no seguinte: no lado esquerdo, vocês estão vendo uma seta indicando a nascente. A nascente, gente, é justamente da onde esse rio nasce. A nascente é justamente da onde vem o início, né, desse rio, aonde ele começa a existir, tá? Ele é classificado de rio principal, a nascente que é chamada de rio principal. Lembrem-se que, devido à forma de relevo, é o relevo que vai dizer quantos afluentes e quantos subafluentes nós poderemos ter, tá bom? E também, devido à quantidade de água que nós vamos ter na nascente, ou seja, no rio principal, é aí que nós também vamos ver a quantidade de afluentes que teremos e a quantidade de subafluentes. Ou seja,
para que eu tenha uma grande quantidade de rios dentro da minha bacia hidrográfica, é necessário que eu venha ter um tipo de relevo e também é necessário que eu venha ter uma quantidade X de água, que é importante. Então, olha só, acharam aí a nascente, né? Achem o afluentes. Achem aí para mim o afluente. O afluente é aquele que vai nascer a partir da minha nascente, né? Ou seja, a partir do meu rio principal. Podem reparar aí que a mesma nascente está fazendo referência ao leito principal, tá? Porque é justamente da nascente aonde eu vou ter a existência do meu leito principal, que na verdade é o meu rio principal. Nessa imagem, vocês não têm um subafluente, tá? Mas o subafluente, turma, ele viria da onde eu tenho a existência do afluente. Na próxima imagem que vocês vão ver, vocês vão conseguir compreender isso de uma forma melhor. Vocês lembram que eu fiz com vocês a atividade da couve o ano passado? Vocês lembram que eu mandei vocês levarem para a escola, né, uma única folha de couve, que a folha de couve, a parte de trás dela, vocês iriam conseguir compreender como que é uma bacia hidrográfica. Ela é exatamente desse jeito aí. Reparem que na imagem direita da couve, vocês estão vendo o caule principal. O caule principal a gente chama de rio principal, né? Aonde ela vai nascer também. Reparem que vocês estão vendo depois o caule secundário. O caule secundário, ele é chamado de afluente. E mais à frente, vocês conseguem perceber o caule terciário, que é chamado de subafluente. Então, as bacias hidrográficas, né, a imagem da esquerda vai mostrar para vocês como realmente é. Então, vocês conseguem ver aí a partir dessas duas imagens, né, como que eles estão localizados na superfície terrestre. A área onde eu tenho o rio principal, a área onde eu tenho o afluente e o subafluente. Lembrando que nesse estudo de vocês, vocês não vão dizer quantos rios se existem dentro de uma bacia hidrográfica. Isso vocês não precisam falar, tá? Porque isso aí é uma base aí de levantamento do próprio IBGE que faz isso e do próprio Conselho também, né, de Recursos Hídricos, que vão fazer o levantamento dessas informações, tá? Agora, o que vocês precisam saber é que existem bacias hidrográficas onde nós teremos uma maior quantidade de rios devido à forma de relevo que nós temos e também devido à grande quantidade de água, a grande porção de água. Agora, teremos bacias hidrográficas onde nós teremos poucos rios devido à forma de relevo que possui a região e também devido à baixa quantidade de pluviosidade, ou seja, devido à baixa quantidade de chuva que você tem naquela região. Por exemplo, a bacia hidrográfica que tem o maior número de rios e a maior porção de água, bacia amazônica. Agora, a bacia hidrográfica no Brasil, aonde nós temos uma menor quantidade de rios e uma menor quantidade de água, justamente a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Por quê? Na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, você tem um problema com a falta de chuva. Você tem um problema com a irregularidade de chuva. Então, ali você já tem a probabilidade, né, de durante um período do ano, as águas se evaporarem por conta do intenso calor e também por conta da baixa quantidade de pluviosidade. Agora, já na Amazônia, por exemplo, já na bacia hidrográfica do Rio Amazonas, já é diferente. Ali, como nós temos uma grande quantidade de chuva, devido à grande umidade da floresta amazônica, né, e também da grande quantidade de água em si da região, ali nós teremos uma maior parcela de água proveniente
nesses rios. Então, turma, essa é a parte das bacias hidrográficas. Sempre lembrando que isso é praticamente uma revisão daquilo que vocês viram ano passado. Vocês devem lembrar, né, quando eu trabalhei com vocês, bacias hidrográficas lá no 6º ano. E quando eu fiz a atividade lá com vocês da couve, né, que vocês até gostaram e tudo mais, e que vocês puderam perceber melhor como que é realmente uma bacia hidrográfica, né? Como que é um mapa topográfico, digamos assim, dessas bacias hidrográficas. Tá bom, turma? Até a nossa próxima aula.